Queridos irmãos, queridas irmãs, que a paz do Divino Mestre Jesus esteja conosco. Nessa oportunidade, primeiramente, a minha gratidão ao Senhor das nossas vidas por proporcionar-nos este momento singular, onde nós faremos algumas reflexões sobre esta obra extraordinária, com um conteúdo riquíssimo que a espiritualidade, sob a égide de Jesus, nos trouxe através desta parceria iluminada pelo Espírito do nosso irmão João Rodrigues de Oliveira, através do nosso querido irmão e trabalhador desta casa, o médium José Alves de Souza. Relatos de além-túmulo. Quando nós pensamos a respeito deste momento que todos nós teremos, que é o retorno ao mundo de origem, ao plano espiritual, muitos de nós não gostamos de pensar a respeito, nós não queremos refletir sobre o instante em que nós retornaremos à condição de espírito desencarnado. Mas enquanto espíritas, nós sabemos que estamos passando por experiências neste mundo objetivo, nesse plano material, para o aprimoramento do nosso espírito que é imortal. Nós só alcançaremos o objetivo para o qual fomos criados por Deus, que é a perfeição, se nós peregrinarmos, se nós reencarnarmos, se nós passarmos pela pluralidade das existências. E o nosso irmão João Rodrigues, ele trouxe para nós relatos muito importantes, que se nós nos determos sobre eles, sob a luz do Espiritismo, nós vamos aprender muito a respeito daquilo que não só nós encontraremos após a nossa reencarnação, mas também para que nós possamos viver enquanto encarnados da melhor maneira possível. Ele diz que um dos grandes problemas que ele deparou-se quando ele estava nos primeiros anos que ele se encontrava no plano espiritual foi justamente do apego de muitos espíritos desencarnados. Esta obra foi lançada em sua primeira edição no ano de 2003. Então ela tem 23 anos de lançamento. Mas eu sei que muitos ainda não tiveram oportunidade de ler. Eu fui conhecer essa obra há pouco tempo e fiquei encantado, porque ela se coaduna, ela traz para nós instruções realmente compatíveis com tudo aquilo que nós estudamos nas obras do professor Allan Kardec. O que chamou muita atenção dele, quando ele estava fazendo um curso no hospital, na colônia espiritual onde ele se encontra, por sinal um hospital que ele diz que tem cerca de 12 mil recintos, uma área de 1 milhão de metros quadrados. Isso dá cerca de 170 campos de futebol. É praticamente uma cidade. Então lá ele fez um curso para trabalhar com os recém-desencarnados e ele comentou com o Dr. José, com Vilma, que eram os espíritos que o acompanhavam, a respeito das impressões que ele tivera. Dentre elas, foi a de dizer que os recém-chegados da Terra
trazendo consigo uma enorme carga de dívidas na consciência, foi o que mais lhe impressionara. E aí nós nos perguntamos, mas os desencarnados que levaram dívidas em suas consciências? E aí nós recordamos da questão 621 de O Livro dos Espíritos, quando o professor Allan Kardec perguntou aos mentores onde estava escrita a lei de Deus. E eles foram assertivos, responderam, na consciência. Mas por que desencarnados levam dívidas em suas consciências? Na questão 159 de O Livro dos Espíritos, o codificador da doutrina espírita perguntou: que sensação experimenta a alma no momento em que reconhece estar no mundo dos espíritos? Vejamos a resposta. Depende. Se praticaste o mal, impelido pelo desejo de o praticar, no primeiro momento te sentirás envergonhado de o haveres praticado. Com a alma do justo, as coisas se passam de modo bem diferente. Ela se sente como que aliviada de grande peso, pois que não teme nenhum olhar perscrutador. Então, quando nós pensamos a respeito, o que é o mal? A ausência do bem. O bem é aquilo que é compatível com a moral. Quando agimos fora deste caminho reto, que nós podemos encontrar a luz do Evangelho de Jesus, nós estamos caminhando em trevas, em sombras. Daí, experimentarmos as consequências dos nossos erros. Os acidentados. Vamos a alguns exemplos. Disse o nosso irmão João Rodrigues: estes muito me pressionaram, por ser muito grande a dor, por terem sido tomados pelos desencarnes súbitos, por não admitirem que estão fora do corpo físico e principalmente pela revolta que levam consigo. Então, aqueles desencarnados por acidentes, muitos deles não admitiam terem deixado seus corpos físicos. Muitos jovens, e eles, naquele momento, entraram num estado de perturbação espiritual para eles imperceptível. E eles levavam com eles as marcas, muitas delas, como consequências do momento fatídico, do momento em que houve a desencarnação. Tipos de acidentes: trânsito, aéreos, marítimos, terrestres, afogamentos, acidentes de trabalho, assassinatos e outros. Então, às vezes alguém se pergunta se no momento da desencarnação por acidente, se o desencarnado está sentindo todas as dores do corpo, por exemplo, que sofreu de laceração. Segundo o nosso irmão Francisco Cândido Xavier, no livro Entrevistas, esse é o título da obra, ele respondeu esta pergunta de uma forma muito interessante. Ele diz que são raros os casos em que os espíritos sentem aquele momento, mas na sua grande maioria é imperceptível esse passamento durante o trauma, durante o choque. Existem espíritos que só despertam lá no hospital, sequer perceberam qualquer acontecimento quando deixaram seus corpos físicos. Em outra obra que vem corroborar
que vem, inclusive, abonar, avaliar o que está sendo dito aqui, por isso nós estamos fazendo essa análise, é lá ação e reação pelo Espírito André Luiz, através da lavra mediúnica de Francisco Cândido Xavier, quando eles foram, os bons espíritos, socorrerem alguns acidentados de um acidente aéreo. Então, alguns espíritos ficavam ligados aos seus corpos físicos. E André Luiz perguntou por quê. E o mentor respondeu, por causa do nível de animalização dos fluidos que prendem o espírito ao corpo. Então, quem se entrega aos vícios, quem é apegado à matéria, quem se entrega aos abusos de toda sorte, estes fluidos que nos prendem ao corpo físico, eles vão ficando mais animalizados. Então, o desligamento no momento da desencarnação, ele é mais lento. E em outra obra, através de outro espírito, como Manuel Filomeno de Miranda, pela palavra mediúnica de Valdo Pereira Franco, ele disse que esse desprendimento não ocorre em desprendimento do espírito, e veja, às vezes ele está totalmente inconsciente, não ocorre em menos de 50 horas. Por isso que é bom que nós ressaltemos que no caso da cremação, que está muito em moda, Emmanuel, através do médium Chico Xavier, recomendou que ela não seja feita num período inferior a 72 horas. Porque pode ocorrer que o nível de animalização de quem está sendo cremado ainda esteja bem intenso. Pode acontecer, mas não ficará desamparado. Questão 161 de O Livro dos Espíritos. Em caso de morte violenta e acidental, quando os órgãos ainda se não enfraqueceram em consequência da idade ou das moléstias, a separação da alma e a cessação da vida ocorrem simultaneamente? Então ali nós temos, evidentemente, são ilustrações representativas do nosso pensamento. Resposta dos espíritos. Geralmente assim é, mas em todos os casos, muito breve, é o instante que medeia entre uma e outra. Então, é um instante breve, brevíssimo muitas das vezes. No hospital do plano espiritual. Então, nosso irmão João Rodrigues, ele conta, então vem a parte mais difícil, o momento no qual esclarecemos que já desencarnaram para os acidentados. De início, agem como se fosse uma brincadeira de nossa parte. Então, quando eles informam aos desencarnados que eles já estão no plano espiritual, eles têm dificuldade para entenderem, porque estão num corpo análogo ao que estavam usando quando encarnados, mas nós estamos falando do perispírito, que é semimaterial, mas é denso, é matéria do astral. Perispírito e corpo. Em seguida, depois que eles informam que desencarnaram, em seguida vem o pânico, e quando mostramos que o corpo deles é fluídico e não físico, como tinham na Terra, ficam muito desorientados. Então, os espíritos trabalhadores do hospital dizem para esses desencarnados, por acidentes, por exemplo, que eles estão usando um corpo fluídico. E aí vem o choque, e muitos ficam desorientados. Às vezes, torna-se necessário mostrarmos até o próprio corpo físico se decompondo, ou já decomposto nos túmulos. Então vem a revolta dos menos esclarecidos. Então, tem espíritos que ficam revoltados por conta justamente de estarem desencarnados. Aí, os espíritos trazem até a crosta terrestre o pânico dos assassinados.
O ódio e a iminente vontade de vingarem-se exigem-nos, em muitos casos, que os levemos às casas espíritas na Terra. Olha a importância da casa espírita. Muitos espíritos lá no hospital que têm esses desequilíbrios, que não admitem o processo da desencarnação, como, por exemplo, os que foram assassinados, que ficam revoltados, são trazidos para a crosta terrestre a fim de serem assistidos às reuniões mediúnicas. Olha o tanto que é importante o trabalho da casa espírita, a assistência espiritual que esses nossos irmãos recebem. Entretanto, algumas vezes, muitos desses espíritos conseguem fugir para a Terra e passam grande parte do tempo erráticos, junto aos familiares encarnados, tornando-se obsessores familiares ou perseguidores implacáveis por terem sido assassinados. Então, tem espíritos que fogem do hospital no plano espiritual e vêm para a crosta terrestre e querem ficar na casa onde estão os familiares e se tornam obsessores. Muitos, e uma cifra de quase 70%, ficam um tempo razoável aqui antes de irem para as colônias espirituais, conforme consta na obra. Tem muitas informações, tem muitos casos ali importantíssimos para que nós pensemos a respeito do nosso comportamento e do mundo que nós vivemos. Não, em forma geral, porque entra no estado de perturbação, então muitos nem percebem. Tem espírito, por exemplo, que toma conhecimento que ele desencarnou lá na casa em que ele se encontra, 6 meses depois, ele fica cerca de, por exemplo, 1 ano e até mais em estado de perturbação. Ele não tem essa percepção. Na questão 63 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec perguntou: a alma tem consciência de si mesma imediatamente depois de deixar o corpo? Imediatamente não é bem o termo. A alma passa algum tempo em estado de perturbação. E esse algum tempo podem ser meses e até anos. Lá tem um relato que o nosso irmão João Rodrigues traz da jovem Bruna. O livro, os capítulos são em números de 8, em algarismos romanos. Não tem esses nomes. Se vocês procurarem lá o capítulo Bruna, não tem. Mas eu elenquei este caso para que nós possamos pensar a respeito do que aconteceu com essa jovem. Então, a jovem que vivera apenas 14 anos fora cometida de um pequeno incidente, porém seus pulmões foram gravemente afetados. Essa jovem, ela aproveitou-se que seus pais viajaram e foi fazer um piquenique com as suas amigas. E lá, no local, elas ficaram na água, praticamente semidespidas. As horas foram passando e no entardecer a temperatura mudou. Ela, por descuido, deixou suas roupas molharem, mas as vestiu e foi para a casa da tia. Acontece que, por conta do frio, as roupas não secaram em seu corpo. E no outro dia, ela acordou indisposta. Sua tia percebeu que ela estava com um pouco de febre. A levou ao médico e deram-lhe alguns remédios, considerando que ela talvez estivesse com alguma infecção, e a mandaram para casa. Só que ela ficou mais febril ainda. Eles a levaram para o hospital, fizeram diversos exames, e o raio-x identificou que ela estava com pneumonia dupla.
estágio avançadíssimo. E era tarde demais. Então, ela estava ali, agora, claro, é uma imagem por inteligência artificial, que nós trabalhamos com base nas informações do nosso irmão, e ali o espírito dela está afastado um pouco do corpo, vendo o seu corpo deitado. E o interessante é que ela queria voltar para o corpo, mas quando ela aproximava-se do corpo, ela sentia as dores e não conseguia respirar, porque os seus pulmões estavam comprometidos. Então ela afastava do corpo, ela queria voltar para ele, ela aproximava-se, mas sentia um mal-estar e não conseguia. Então ela estava chorando, sem entender o que estava acontecendo. Aí aproximou-se o médico do plano espiritual. Bruna, seu corpo parou, não há como retomá-lo. Isso no momento que ela desencarnou. E se ficar neste ambiente, será tomada por salteadores que a levarão para lugares escuros. Então ali um médico desencarnado conversando com o espírito de Bruna. A equipe do plano espiritual que atende os desencarnados já estava a posto, esperando para levar o espírito dela para o hospital no plano espiritual. E ele, o médico que está ali, desencarnado, falou para ela acompanhar a equipe e que ela olhasse para os seus familiares, despedindo-se deles, mas que não os tocasse. E ali foi antes dos familiares saberem que ela desencarnou. Outra jovem, Mariana, essa também é uma imagem ilustrativa. Nós podemos ver lá uma boate, espíritos com imagens, né, bizarras, sinistras, no meio dos jovens. Doutor, infelizmente não consegui deter minha neta, disse a senhora Odete, um espírito desencarnado falando com o médico doutor José, que é um dos protagonistas desse livro. Doutor, infelizmente não consegui deter minha neta e certamente à noite ela irá a uma destas boates. Estou ciente que espíritos perversos são assíduos frequentadores destes locais. Haverá um grande perigo. Por quê? Essa nossa irmã Odete, ela fora a avó de Mariana. E ela lá no plano espiritual teve acesso a algumas informações da jovem, que ela amava muito. Então, ela já estava desencarnada há cerca de 8 anos. Ela descobriu, nas pesquisas que fizeram no plano espiritual, que sua neta Mariana estaria sujeita a uma tentativa de assassinato. E ela não se conteve a respeito do passado da neta e aprofundou as suas pesquisas e descobriu que ela deveria, sim, perder a sua vida de forma violenta, porque em existência anterior, a jovem Mariana foi um espírito que cometera crimes. E muitos daqueles que foram suas vítimas se tornaram obsessores. E esses obsessores se associaram a outros espíritos das trevas que estavam conspirando para que ela perdesse a sua vida. E ali, neste ambiente propício para a ação de espíritos infelizes, aqueles que queriam que Mariana morresse assassinada, fizeram com que ela fosse com as suas amigas para a boate e lá
vai entrar um jovem. Ele não conhece Mariana, mas esse jovem vai para a boate armado. Questão 528 do Livro dos Espíritos. No caso de uma pessoa mal intencionada disparar sobre outra um projétil que apenas lhe passe perto, sem a atingir, poderá ter sucedido que um espírito bondoso haja desviado o projétil? Então, antes de sabermos o que aconteceu com Mariana, vamos ver o que disseram os espíritos ao codificador Allan Kardec. Se o indivíduo alvejado não tem que perecer desse modo, o espírito bondoso lhe inspirará a ideia de se desviar, ou então poderá ofuscar o que empunha a arma, de sorte a fazê-lo apontar mal, porquanto, uma vez disparada a arma, o projétil segue a linha que tem de percorrer. Então, no caso de Mariana, se ela não tivesse que passar por este momento, ela com certeza não iria ser vítima de um homicida. Mas aquele rapaz que eu mencionei, que entrou armado na boate, que era um inimigo do passado, embora ali inconsciente, ele estava alterado. E ele foi contido pelos seguranças, e outros seguranças vieram, e ela, Mariana e suas amigas começaram a sair do local, e ele, naquela luta com os seguranças, tirou a arma que estava portando na roupa e disparou acidentalmente. E o projétil foi no coração de Mariana, que desencarnou instantaneamente. Como os maqueiros do plano espiritual já estavam apostos, eles recolheram o espírito dela e a levaram para o hospital no plano espiritual. E alguém pode estar se perguntando, então quer dizer que reencarnou alguém para ser homicida, para que aquela pessoa resgate seus débitos? Espera só um momento. Deus não usa de violência. A violência não faz parte dos planos de Deus. Mas como nós sabemos que em nosso plano, no nosso planeta, existem muitos espíritos com as suas consciências semi-civilizadas, eles trazem essas tendências inferiores. Então, os espíritos superiores, o máximo que eles poderiam fazer era amparar Mariana, e se ela não tivesse que desencarnar vítima de homicídio, como ela foi homicida no passado, aquela bala, aquele projétil não alcançaria. Porque os espíritos conseguiriam ofuscar a visão daquele indivíduo. Os espíritos a levariam para um outro local, inspirando-a. Só que eles tentaram antes, mas ela não conseguia ouvir. Sabe por quê, meus irmãos e minhas irmãs? Porque seus pensamentos estavam voltados apenas para as coisas terrenas. Por mais que os espíritos procurassem inspirá-la, ela não conseguia ouvi-los. E ela desencarnou com uma expiação necessária. Ai do mundo por causa dos escândalos. O doutor José diz isso na obra. É necessário que haja escândalo, mas ai por quem o escândalo venha? Evidentemente, aquele jovem, ele vai reparar as suas faltas. E não é um ciclo vicioso, porque o espírito tem que progredir. O bem, ele tem data limite. No Evangelho segundo o Espiritismo, nós lemos lá a lição, perda de pessoas amadas, mortes prematuras. Quando a morte ceifa nas vossas famílias, arrebatando sem restrições os mais moços antes dos mais velhos,
costumais dizer: Deus não é justo, pois sacrifica um que está forte e tem grande futuro e conserva os que já viveram longos anos cheios de decepções. Pois leva os que são úteis e deixa os que para nada mais servem, pois despedaça o coração de uma mãe, privando-a da inocente criatura, que era toda a sua alegria. Então, quando desencarna um jovem, é traumático para a família, para os amigos. Humanos, disse o Espírito, é nesse ponto que precisais elevar-vos acima da terra, a terra da vida, do terra, a terra da vida, para compreenderdes que o bem muitas vezes está onde julgais ver o mal, a sábia previdência onde pensais divisar a cega fatalidade do destino. Por que haveis de avaliar a justiça divina pela vossa? Podeis supor que o Senhor dos mundos se aplique por mero capricho a vos infligir penas cruéis? Nada se faz sem um fim inteligente, e seja o que for que aconteça, tudo tem a sua razão de ser. Então, tudo tem a sua razão de ser. Esses acidentes que deixam as vítimas mutiladas, esses conflitos que as pessoas não provocaram, mas muitos acabaram sofrendo as consequências. Se perscrutasseis, se pesquisasseis melhor todas as dores que vos advêm, nelas encontraríeis sempre a razão divina, razão regeneradora. E os vossos miseráveis interesses se tornariam de tão secundária consideração que os atiraríeis para o último plano. Vós que compreendeis a vida espiritual, escutai as pulsações do vosso coração a chamar esses entes bem-amados, e se pedirdes a Deus que os abençoe, em vós sentireis fortes consolações dessas que secam as lágrimas. Sentireis aspirações grandiosas que vos mostrarão o porvir que o soberano Senhor prometeu. Então, meus irmãos e minhas irmãs, ainda por conta das condições espirituais em que nos encontramos, como espíritos perfectíveis, nós temos um passado a expiar e um futuro a construir. Nós ainda passamos por esses momentos difíceis justamente porque erramos mais. Mas Deus, em sua divina misericórdia, Ele tem por todos nós o infinito amor. Ele é soberanamente bom e justo, e nunca ficamos entregues à própria sorte. Dona Marlene, a senhora desencarnada que estava no umbral, ela era uma pessoa de bem. Aqui, óbvio, é uma imagem ilustrativa pela inteligência artificial. Foi na Terra uma grande mulher, foi mãe abnegada, cumpridora dos seus deveres, gerou 2 filhos e adotou mais 2, educando-os muito bem. Dedicou-se fervorosamente à sua igreja desde a juventude e jamais negou seus préstimos aos irmãos da comunidade. Então, essa senhora, que era evangélica, era uma pessoa de bem. Essas crianças, essas 2 crianças que ela adotou, que tinham mais ou menos as idades dos filhos dela, era de uma irmã da religião a que ela pertencera, da comunidade religiosa, e que desencarnou. Como essa senhora não tinha familiares próximos, a dona Marlene cuidou daquelas crianças e com o tempo acabou adotando-as. Mas ela estava na casa dela. E a casa estava em ruínas. Mas que casa é essa? Ela levou a casa para o umbral? Não. Essa casa ela projetou mentalmente, porque ela residia numa casa muito organizada, numa casa perfumada, mas ela tinha alguns momentos de ira por conta dos filhos e netos que não deixavam as coisas no lugar.
de certa forma, eles acabavam bagunçando aquele ambiente que para ela era sagrado. E teve um dia que ela discutiu com a nora Margarete, com o filho Marlon e com o neto Lucas, que saiu correndo da casa e foi atropelado. Ela sentiu uma forte dor no peito e perdeu os sentidos. E agora estava ali, no umbral, naquela casa em ruínas, como se aquela casa que ela residia no plano material houvesse se transformado, mas na verdade é porque ela dizia assim, quando estava encarnada: se não for eu nessa casa, ela fica em ruínas. Se não for eu nessa casa, ela vai acabar. Então ela ficou muitos anos chamando a atenção dos outros para que cuidassem da casa como ela cuidava, e ela foi projetando a sua casa em ruínas. E agora ali ela se encontrava. Em ruínas que ela mesma projetou. Porque no plano espiritual nós vamos encontrar aquilo que nós idealizamos ao longo da nossa encarnação. Onde nós estivermos com os nossos pensamentos focados, nós vamos encontrar após a nossa desencarnação. Mas os espíritos benfeitores, o doutor José, conversou com ela, mostrando-lhe que ela não estava naquela casa, que era uma projeção mental, e que ela percebesse que ela havia cometido os seus equívocos, mas que ela voltasse a pensar naquela casa organizada, onde é que estavam os seus filhos, seus netos. Por sinal, os 4 filhos que ela tivera já estavam casados e eles eram pais de 8 netos da dona Marlene. Então o espírito, muito paciente, mostrou-lhe que ela não estava mais naquela casa, mas que era para pensar no ambiente que ela tinha. Mas isso com muito carinho, com muito amor. E ela foi levada por ele, pelos amigos espirituais, para a colônia espiritual. E lá, na colônia onde eles estavam, ela deparou-se com a mesma casa, entre aspas, idêntica à casa que ela tinha no plano material. Então, os espíritos prepararam uma casa igual à que ela tinha quando estava encarnada, para que essa transição para o mundo espiritual, para ela, não fosse traumática. Tanto que o doutor José providenciou que uma entidade feminina que também for evangélica acompanhasse a dona Marlene naquela transição da vida de encarnado para desencarnado. Vejamos, meus irmãos e minhas irmãs, no umbral da consciência. Questão 800 do Livro dos Espíritos. Não será de temer que o Espiritismo não consiga triunfar da negligência dos homens e do seu apego às coisas materiais? Porque tem gente que desencarna e não quer sair da casa, não quer deixar o carro, não quer deixar a fazenda, não quer deixar a esposa, os filhos, a empresa. Quer levar. Não tem como, não vai levar. Disseram os espíritos a Allan Kardec que conhece bem poucos homens que imagine que uma causa qualquer os possa transformar, como que por encanto. As ideias só pouco a pouco se modificam, conforme os indivíduos, e preciso é que algumas gerações passem para que se apaguem totalmente os vestígios dos velhos hábitos. Meus irmãos e minhas irmãs, muitas pessoas, assim, um número expressivo, não admitem que a vida continua.
não aceitam, têm dificuldades. A transformação, pois somente com o tempo, gradual e progressivamente, se pode operar. Para cada geração, uma parte do véu se dissipa. O Espiritismo vem rasgá-lo de alto a baixo. Entretanto, conseguisse ele unicamente corrigir um homem, um único defeito que fosse, e já o haveria forçado a dar um passo. Teria feito só com isso grande bem, pois esse primeiro passo lhe facilitará os outros. Então o Espiritismo ele vem mostrar-nos de que a vida prossegue e que nós seremos nós mesmos. A desencarnação não opera, entre aspas, milagres. Quem aqui tem bons impulsos, tem bons sentimentos, vai levar consigo. Mas quem vive se colerizando, magoando-se, ressentido, caçando confusão com todo mundo, queixando-se de tudo e de todos, amargurado, atormentado, perturbado, viciado, vai chegar desse jeito no plano espiritual. E vai ser infeliz por um certo tempo, que só Deus sabe o quanto vai perdurar esse tempo. Francisco, ele era muito apegado à família e aos seus bens materiais. Ele desencarnou aproximadamente 4 meses. Prestamos o devido socorro, porém ele retornou para o seu lar na terra. Está preso em seus bens materiais e seus familiares. Então ele havia desencarnado com 55 anos, salvo engano, antes do tempo previsto, foi levado para um hospital no plano espiritual, mas ele acabou fugindo lá para a sua casa no plano material. E a sua aproximação fazia com que Dona Helena, a sua esposa, a viúva, sentisse as dores que ele sentiu quando estava encarnado, porque ele era tabagista. Ele fumava muito, ele cometia certos abusos. Era um homem de bem, uma pessoa trabalhadora, servidora da providência divina, um homem digno. Mas ali estava, não queria afastar-se de Helena, muito preocupado com a sua filha Gilda, de apenas 15 anos, que estava namorando um rapaz que ele não gostava dele. Então, ele queria estar ali. Então, o nosso irmão João Rodrigues, conversando com ele, mostrou-lhe a inconveniência dele permanecer naquela casa. Porque se ele persistisse, a sua esposa Helena ficaria mais enferma e desencarnaria. Como ficaria a família? Como ficariam os filhos e os netos se ela desencarnasse? Então, o nosso irmão João Rodrigues, o espírito amigo que nos trouxe esses ensinamentos, ele fez uma prece para que Dona Helena pudesse melhorar o seu campo mental. Ela mudou a sua vibração, ligou o rádio, e as outras providências foram tomadas para a assistência de Gilda, que com os dias acabou separando-se do namorado. E aí Francisco, embora tenha tido essas boas notícias, o nosso irmão João Rodrigues mostrou-lhe que se ele continuasse naquela casa, tudo ficaria mais difícil para a família, porque se ele estava com a intenção de ter a sua amada Helena com ele no plano espiritual, se ela desencarnasse daquela forma, ela não ficaria junto dele. E aí, ele não só seria considerado um suicida indireto, por ter desencarnado por conta dos seus vícios,
mas também seria relativamente um homicida, porque iria contribuir para a desencarnação daquela que fora sua esposa quando encarnada. Então, meus irmãos, minhas irmãs, são apenas aqui alguns recortes desta obra extraordinária que eu recomendo que todos façamos leituras e releituras, analisando-as para o nosso próprio crescimento espiritual. Gratidão a todos e que Jesus nos abençoe.